Na noite do dia 18 de outubro de 2018, Heather Gardner foi até uma lavanderia na esperança de colocar em dia suas tarefas da semana. Com ela estavam seus dois filhos, o Jayton e o Benson, um bebezinho de apenas 2 meses de vida, e sua irmã Jessie, que a acompanhou para ajudá-la. Quando as irmãs começaram a colocar as roupas nas máquinas, Jessie foi até a cadeirinha do Benson e aproveitou para dar uma olhadinha no bebê, pois a Heather havia acabado de buscá-lo na casa da babá e ele ainda estava dormindo. E nesse momento, a Jessie fez uma terrível descoberta. Benson estava gelado e sua boca estava roxa. Ela rapidamente avisou a Heather, que começou a fazer uma reanimação cardiopulmonar rapidamente em seu filho. Enquanto isso, Jessie fez uma ligação angustiante para o 911. County 911. Please, I'm at the laundromat on the corner of 3rd and Union. Please. At the corner of the laundromat on the corner. It's stop. 923. 923. 3rd Ave or something. I can't call anyone. Yes, we're here. Yes, the baby is still not breathing. Enquanto isso, Heather continuava ao telefone, seguindo as instruções do operador do 911. Os policiais chegaram ao local e rapidamente assumiram o controle do salvamento do bebê. Benson então é levado rapidamente para dentro da ambulância para outras medidas de salvamento. Mas, infelizmente, não havia mais nada que eles pudessem fazer pelo bebê, que foi oficialmente declarado morto. E a pergunta imediata era se este era apenas um caso de síndrome de morte súbita infantil ou se algo inimaginável havia ocorrido com aquele bebê. Desesperadas por respostas, Heather e Jessie explicaram em lágrimas aos policiais o que estava acontecendo. Heather deixou o bebê e o irmãozinho dele mais velho na casa da babá por cerca de 2 horas. Depois ela foi buscá-los. Só que quando ela chegou lá, o bebê já estava na cadeirinha e estava com um chapeuzinho puxado sobre os olhos. Heather achou que ele estava dormindo, pegou as crianças, colocou no carro e seguiram para a lavanderia. Chegando na lavanderia, as duas trabalhando, colocando as roupas lá na máquina para trabalhar, adiantar o trabalho da semana, Jessie resolveu dar uma olhadinha no Benson. A tia se assustou nesse momento. Ele estava frio e rígido. Ela, horrorizada, avisou Heather, que começou a fazer a ressuscitação na mesma hora. E Jessie, nesse exato momento, ligou para 911. Os policiais chegaram imediatamente e confirmaram que o bebê estava mesmo nas condições que a mãe passou. Ele tinha o tom de pele pálido, a mandíbula estava cerrada e os lábios estavam roxos. E apesar do horror e do trauma que a Heather estava passando, ela ainda conseguiu passar para os policiais o nome da babá que cuidou das crianças. Era Marissa Tessort. E também o seu endereço. Nesse momento, a detetive de informações Jennifer Rose chegou ao local e começou a entrevistar também a Heather e a Jessie, para saber mais um pouco sobre a morte de Benson, pois ela teria que encontrar a Marissa Tessort. E, infelizmente, isso seria mais difícil do que ela esperava. A detetive Holtz, então, com o endereço em mãos, fez o caminho até o apartamento que a Marissa dividia com Adam, seu namorado de longa data e pai de seus filhos. Mas como Jessie havia mandado uma mensagem de texto para Marissa, falando sobre a morte do sobrinho, a detetive Holtz não tinha mais certeza do que esperar quando chegasse ao apartamento. Então, por segurança, ela trouxe com ela vários policiais para apoio, assim como o capitão Graham. E chegando no apartamento de Marissa, logo ficou evidente que ninguém iria atender aquela porta, levando os policiais a forçarem a entrada. E assim como temiam, Marissa não estava no apartamento, mas isso não significava que tudo estava perdido. A detetive Holtz, determinada, conseguiu entrar em contato com uma empresa que Marissa prestava serviço a ela e rastreou seu telefone.
Ela estava em um hotel localizado como Hotel Plaza. E em 1 hora, a detetive Holtz e o capitão Graham chegaram a esse quarto de hotel em que Marissa se encontrava. E é hora agora de separá-los para interrogar a Marissa e ver o que ela tem para dizer sobre o que aconteceu com Benson. Ela disse o seguinte, que observou que o bebê estava bem, que o alimentou uma vez e ele dormiu. E que, inclusive, quando o namorado dela chegou em casa naquela noite, eles foram ao McDonald's. E ela levou o Benson com ela. Ele estava bem, ela o agasalhou com um macacão de neve, cobriu-o com um cobertorzinho para ele ficar confortável e colocou ele na cadeirinha do carro. Foram ao McDonald's e voltaram em 15 minutos. Depois ela devolveu o Benson à mãe e saiu de novo com seu namorado e o filho e foram lá para o hotel onde eles estavam. Com essa longa declaração inicial, os detetives perceberam que Marissa dizia que Benson estava bem, mas não parecia ter certeza sobre o que estava dizendo, se o bebê estava bem mesmo ou... pois ela repetia muito a frase e então, o que geralmente indica que ela deixou de contar algo importante. E a entrevista continua. Os detetives se aprofundam mais ainda nas partes em que Marissa repete muitas vezes as palavras e então, como, aham, mas Marissa, estranhamente, dadas as circunstâncias, que é uma situação séria, ela sorri, tentando até se parecer despreocupada. E para os detetives isso é uma bandeira vermelha. Eles logo perceberam que ela estava tentando agir com calma para não parecer culpada, quando na verdade o comportamento dela deixou a detetive Holmes mais desconfiada de sua culpa. Embora o áudio aqui tenha sido editado, podemos ver que nesse momento a detetive informa Marissa que Benson está morto. Marissa diz que não sabia. A detetive Holtz diz não ter como ela não saber, pois a Jessie mandou uma mensagem avisando a ela. Marissa alega que o seu celular naquele momento estava desligado, o que o seu namorado naquele momento não confirma. E como afirma a detetive Holtz, essa não é a primeira vez que Marissa está sendo questionada sobre possíveis abusos infantis. Na verdade, é a segunda vez, pois 2 meses antes da morte de Benson, a detetive Holtz foi chamada até a casa de Marissa, essa casa que ela dividia com o namorado Adam, depois que uma criança sofreu ferimentos graves na cabeça e no rosto enquanto estava sob os cuidados de Marissa. De volta à entrevista, Marissa tenta explicar por que ela e Adam fugiram para o hotel. É óbvio que a história de Marissa não está batendo, mas a questão é o que exatamente ela poderia estar escondendo, né? Marissa provavelmente está bem ciente que com outras investigações de abuso infantil anterior, ela agora, nessa acusação, ela parece bem suspeita. E a essa altura, Marissa também menciona várias vezes como ela estava com medo, mas ela não expressa nenhuma preocupação por Benson ou como está sua mãe agora, como ela está se sentindo. Marissa parece ser muito egocêntrica e só está pensando na morte do bebê, de como irá afetá-la, se ela irá presa ou não. Bom, tendo reunido todas as informações relevantes no apartamento, Marissa é oficialmente presa e passa o resto da noite na prisão. E embora pareça que Marissa estava contando tudo o que sabia sobre a morte de Benson, a autópsia contou um pouco mais. A autópsia concluiu que o bebê sofreu múltiplos impactos fatais na cabeça antes de morrer. E essa conclusão levou o capitão Graham e a detetive Holtz trazer Marissa para mais um interrogatório. E a detetive perguntou a Marissa se o bebê caiu enquanto estava aos cuidados dela. A babá respondeu que não.
O detetive insistiu. Talvez ele tenha rolado um pouquinho aqui, caiu, e ela afirmou novamente que não que ela tenha visto, que ela não fez nada para o bebê, e insistiu que não fez nada de mal para o bebê, que não o matou e que nunca mataria ninguém em sua vida. E nesse momento ela se emocionou pela primeira vez. E já que ela se emocionou, a detetive Holtz decidiu testá-la um pouco mais. Resolveu testar a emoção da Marissa para ver onde ela chegava. E perguntou a ela como ela se sentiria se fosse o seu próprio filho que havia morrido. Marissa, emocionada, então, respondeu que não consegue se lembrar se o bebê morreu logo depois que ela o derrubou violentamente. Então ela o derrubou violentamente? Mas os detetives não conseguem acreditar que Marissa esqueceria o que aconteceu com aquela criança na casa dela. Os detetives então percebem também que Marissa não consegue ver a gravidade do crime que cometeu contra o bebê e tenta alegar que a Heather, a mãe do bebê, pode ter sido a responsável pelo ocorrido, já que ela reclamava do bebê sempre que levava para ela cuidar. E no relatório escrito pela detetive Holtz, essa mesma detetive afirma que Marissa Tisorti é uma pessoa especialmente boa em manipular pessoas. Inclusive, na prisão, quando Marissa esperava pelo seu julgamento, em uma audiência no tribunal, a juíza Gil Faustated emitiu uma fiança em dinheiro para Marissa, para que ela pudesse pagar. E ela implorou à juíza que lhe desse uma fiança menor, pois ela precisava dessa redução da fiança. Ela disse: peço que baixe pela metade a minha fiança, pois eu realmente não sou esse monstro que estão falando ou algo parecido. Eu amo crianças, sou mãe de 5 filhos e agora estou grávida do meu 6º bebê. Bom, de acordo com a detetive Holtz, Marissa Tisorti, de 28 anos, acreditava que receberia uma sentença leve pelo assassinato de Benson. Como ela e seu advogado estavam planejando reivindicar que ela não era culpada pelos danos cerebrais causados no bebê, justamente por seu abuso prolongado de substâncias tóxicas. Mas as coisas não correram como Marissa esperava, e ela foi condenada a 37 anos de prisão pela morte do Benson e mais 3 anos pelos ferimentos causados a outra criança que ela cuidava e que supostamente caiu do sofá. Isso aconteceu 2 meses antes da morte do Benson. Então, gente, esse foi mais um caso, mais uma triste história criminal. Eu deixo aqui para você o meu muito obrigado por ter assistido até o final e o meu abraço. Peço também que deixe o seu like se você gostou da minha narrativa, da minha narração, né? Peço a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante também. Muito obrigada a todos e até a próxima história.